Que designer de bosta, hein? Olá! E sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu sou a Jéssica Carnes, sou criadora do blog Pão Não Emagrece e eu sou designer de embalagens. Recentemente a Francine do canal Do Campo à Mesa fez um vídeo falando sobre os problemas de legibilidade nos rótulos dos alimentos, onde ela elencou alguns pontos e ela discorre sobre alguns deles, mostrando, identificando com imagens. Eu achei bem interessante essa proposta porque realmente são pontos super válidos. É uma droga para ler esses rótulos desses alimentos. O que me levou a fazer esse vídeo na realidade foi quando ela fala que a culpa é do designer e da indústria. Então, como sou designer e trabalho para a indústria, gostaria de mostrar aqui para vocês como é que funciona todo o processo de criação e desenvolvimento das embalagens. Para vocês verem que não depende só de um designer ou de uma organização, mas sim de um conjunto de stakeholders que fazem parte desse processo. Antes de tudo, por favor, não se sintam ofendidos, mas não estou criticando de modo algum o trabalho da Francine, até porque é um trabalho muito bom mesmo que ela faz. Não conhecia nenhuma outra pessoa no YouTube que estivesse fazendo esse trabalho de poder abrir a cabeça dos consumidores, inclusive eu já conheço ela faz bastante tempo e eu acho o trabalho dela super válido. Esse vídeo ele é mais informativo para quem está de fora saber como é que é o processo de criação de embalagem, quem são as pessoas envolvidas nesse processo e daí vocês tiram suas conclusões, tá bom? Então bora pro vídeo. Como eu falei anteriormente, a criação e desenvolvimento de embalagens é um processo complicadinho, onde tem várias pessoas nessas etapas. Até ela chegar na sua casa, você abrir, comer e jogar fora, olha, demora um processo enorme. Vamos começar por partes. Você vai ter o designer, que vai ser responsável pela criação e o desenvolvimento dessa embalagem, da parte visual dessa embalagem. Você tem o marketing, que é o responsável por orientar esse designer e dizer exatamente quais são os pontos que ele quer que ressalte, quais são os claims, que são as características do produto que ele quer que dê ênfase, qual é a imagem que ele quer que venda esse produto. Você tem o pessoal de pesquisa e desenvolvimento, que é o P&D, que é o responsável por passar as informações de rotulagem para nós, designers, aplicarmos nas embalagens e, por consequência, também adaptar as plantas técnicas, que são as facas das embalagens, e nos fornecer essas informações para que a gente consiga desenvolver realmente o produto final. O P&D também é o que fica interagindo com a gente na troca das informações, na troca das correções, é ele que analisa tudo para ver se está tudo certinho e nos orienta para a aprovação final. Porém, antes dessa aprovação final, você ainda tem o pessoal do jurídico, que é responsável por ver se todas as leis estão sendo seguidas direitinho, se a embalagem está dentro das regras estabelecidas pela Anvisa e se não vai dar nenhum BO aí para a empresa, certo? Então, na verdade, é o jurídico que dá o aval final para que a gente possa finalizar essa embalagem. Por último, você ainda tem a gráfica, que é o profissional responsável pela produção efetivamente dessa embalagem, pela impressão. Vamos recapitular então. A gente tem o designer, o marketing, o P&D, o jurídico e, por último, a gráfica. São muitos profissionais, concorda? Então, você não pode realmente atribuir a culpa a um ou a outro. Quer dizer, quando a Francine fala indústria, precisa ver o que exatamente ela fala que é indústria, porque a indústria pode ser um conjunto de todo mundo que trabalha dentro daquela indústria, pode ser até o pessoal da logística, o pessoal de vendas, enfim, todos realmente os stakeholders que incorporam aquela corporação. Veja só, a equipe de vendas também não mexe nada em embalagem, sabe? Ela só tem que vender. Então é complicado, é bom a gente dar nome aos bois aí. Agora eu vou comentar os pontos que a Francine abordou no vídeo e dizer alguns motivos pelos quais às vezes a gente precisa fazer isso. Quando a Francine se refere a letra muito pequena, letra condensada demais, o espaço entre as linhas pequeno e apertado demais, olha, realmente tem vezes que não tem o que fazer. Infelizmente, o pessoal do P&D passa uma embalagem pra gente, uma planta técnica pequena, o pessoal do marketing vem e orienta, quer que a gente faça aquilo, e às vezes o tamanho da informação de rotulagem é tão grande
que não tem o que fazer. Sinceramente, eu como designer eu tenho que me desdobrar para poder conseguir enfiar aquele calhamaço de texto dentro daquela embalagem. Por exemplo, no início do vídeo vocês viram que eu mostrei uma embalagem, né? Um exemplo bem claro de texto massacrado. Tem o que fazer. Tudo bem que isso aqui não é informação muito relevante, porque, quer dizer, relevante entre elas, aqui tá o saque e tal, mas é o espaço que eu tenho para poder diagramar o texto, então eu vou ter que botar aqui, porque veja só, o que é mais importante para a venda desse produto? É importante o código de barra para poder passar na maquininha, é importante a informação do lote da validade, e aí o que sobrar eu coloco o texto. Então, há alguns casos de embalagem que elas são muito pequenas mesmo e não tem muito o que a gente, como designer, fazer. Tem que enfiar o texto onde der pra enfiar. Inclusive, eu queria até deixar uma adenda aqui, porque quando a Francine fala dos problemas de letra muito pequena, letra muito apertada, baixo contraste e espaço entre as linhas muito pequeno, e ela aponta que isso não está dentro das regras da Anvisa, que a Anvisa só fala que tem que ser legível, olha, na realidade não. Dentro daquela RDC que ela citou, que é a 259, justamente lá no 8º parágrafo, mais ou menos, tem uma regrinha que fala que todos os textos têm que ter pelo menos 1 milímetro. O que é esse 1 milímetro que a gente usa, né? Eu pego a tipografia, a fonte, a letra, como vocês queiram chamar, e coloco ali o quadradinho de 1 milímetro. Meço pela letra O. Se a letra O der o tamanho de 1 milímetro, ok, passou. E algumas das empresas que eu trabalho, inclusive pedem pra gente colocar um pouco mais, elas pedem pra colocar 1.2. Então, olha só, existe uma regra sim. Tudo bem, ela não estabelece o tipo de letra que eu vou colocar, o quanto eu posso condensar, o tamanho da entrelinha, isso não estabelece. Mas assim, um designer que se preze, tenha conhecimento e bom senso, ele não vai colocar uma fonte tipo monotype cursiva, apertar pra caramba e ainda diminuir a entrelinha, porque não há Cristo que leia aquilo. Quando a gente está criando uma embalagem e a gente coloca a massa de texto, a gente costuma imprimir, pelo menos na agência que eu trabalho, a gente imprime pra ver se tá dando leitura. Eu não posso fazer um troço que não dê leitura. Então, se dá a mínima leitura possível, já tá ok. Num outro momento do vídeo, a Francine fala sobre algumas embalagens que a informação de rotulagem tá em volta da tampa, algo assim. Realmente é ruim demais pra ler aquilo, eu como consumidor acho uma bosta também pra ler aquilo. Só que veja bem, onde é que vai colocar aquele texto? Dava pra colocar, porque aqui é uma massa de texto. Você tem sempre que lembrar que olha o tamanho desse texto, é uma massa de texto. Se você tirasse de volta da tampa e colocasse num bloco, ia ficar uma massa de texto. E aí, naquela mesma tampinha, eu tenho que comunicar que é um iogurte, por exemplo, né? É um iogurte, vamos falar no caso do iogurte. É um iogurte, tem que ter o apelo visual da colherzinha, tem que ter dizendo que tem que ter o peso líquido, que também tem uma regra específica para o peso líquido. E aí tem que obedecer essa regra. Tem que comunicar às vezes que o produto é 0 açúcares ou qualquer coisa do tipo, 0, não sei o que. E ainda tem que sobrar espaço para colocar toda aquela informação. Então, poxa vida, não tem onde enfiar o texto. E aí cabe a nós designers se virar com o que dá para fazer. Aí às vezes a solução é essa daí mesmo. E aproveitando esse gancho, tem uma outra parte que a Francine mostra uma embalagem metálica, falando que o texto tá numa superfície brilhante, com relevo e tal. Bom, a gente tem que lembrar, como eu falei, o processo não depende só de mim, que sou designer. Ele depende de uma série de outras pessoas. E a embalagem, que é o substrato onde vai ser aplicada essa arte, consequentemente o texto, não sou eu que escolho. Ela vem do P&D. Então, do jeito que ela vem, eu tenho que colocar. É claro, é óbvio que seria muito bom se a gente pudesse fazer uma proteçãozinha opaca, se a gente destacasse aquela área para ser opaca. Dá pra se fazer, dá sim pra se fazer. Só que dependendo do que for, é um adicional no custo final da impressão. Aquela embalagem que a Francine mostrou, se de repente eu tenho que colocar uma tinta opaca, que foi o que ela falou,
eu vou ter que ir lá na impressão, falar pro fornecedor que tem que colocar mais um cilindro com uma tinta fosca, e isso encarece a embalagem, porque é mais um cilindro para poder colocar dentro do método de impressão, provavelmente a rotogravura. Como a indústria quer economizar, afinal a gente tá na crise, né? Quando eu falo indústria aqui, leia-se marketing, P&D, jurídico, todo aquele pessoal. Exclua o designer, porque o designer é só um terceiro que trabalha para esse pessoal. Eles querem economizar e por isso eles não vão fazer isso. Eles vão fazer isso de que forma? Se você, consumidor, encher muito saco. Se você encher muito saco, eles fazem. Mas se você não encher, não faz. Curioso que ela falou, assim, às vezes é ruim de ler o texto, às vezes o texto está embaixo da embalagem, tem que rasgar a embalagem. Então, lembra que eu falei que tinha uma regra naquela RDC 259 que ela citou no vídeo? Que falava que os textos tinham que ter 1 milímetro pelo menos? Pois é, agora em 2016, foi o ano passado, acabou de sair uma nova regra na Anvisa, que é a regra dos alergênicos. Então, é muito bom, se vocês quiserem, dê uma olhadinha nessa regra, porque ela vai esclarecer alguns pontos que a Francine comentou no vídeo. Porque eu vou deixar ela aqui na descrição, vocês deem uma lida se vocês quiserem. Mas ela fala mais ou menos o seguinte: a regra dos alergênicos surgiu justamente para facilitar a vida do consumidor, deixando bem claro quais são os tipos de produtos alérgicos que estão presentes naquela embalagem. A regra diz o seguinte, que você tem que deixar em negrito, você tem que deixar com no mínimo 2 milímetros e você tem que deixar em caixa alta, ou seja, tem que estar tudo em maiúscula na embalagem, bem claro para que o consumidor entenda que ali, por exemplo, tem leite, tem traço de nozes, castanhas e qualquer outro produto que é classificado como alérgico dentro daquela regra. E por isso, como essa regra dos alergênicos tem que estar logo abaixo da lista de ingredientes, não pode estar em painéis encobertos. Então, se você encontrar uma embalagem por aí que por acaso esteja com a regra dos alergênicos coberta, você pode ligar para vir denunciar. Você deveria denunciar essa embalagem porque ela está fugindo da regra. E afinal, bom, os caras criou uma regra para poder facilitar a sua vida e os caras não estão seguindo, então faça a sua parte, né? Agora o ápice daquele vídeo foi quando ela mostrou aquela embalagem que ela falou que não tinha uma hierarquia muito bem, cheia de blocos, e realmente aquela embalagem estava uma porcaria. Só que a gente tem que lembrar que no mercado tem profissionais bons e tem profissionais ruins. E além disso, você tem um outro ponto que é o marketing. Às vezes o marketing ele orienta o designer a desenvolver a embalagem, mas ele também é metido a querer fuçar no nosso layout. Ele é cheio de querer botar o dedo. Então, às vezes o designer ele pode ter feito uma arte lindíssima, mas veio o marketing e mexeu, e aí ficou desse jeito. Então, I'm so sorry, não posso fazer nada. Se de repente o marketing vira e fala assim, coloca um cocô na embalagem, eu vou colocar, porque afinal é o meu cliente, eu vou fazer o quê? Eu vou falar que não, me recuso a fazer esse job aí, não vou fazer isso. Aí no outro dia é rua, no outro dia eu tô entrando na CAT, tô entrando lá no Tramps, cadastrando meu currículo e partiu o mercado aí. Então, bom, preciso ganhar dinheiro, tenho contas para pagar. Uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui é: a indústria sabe fazer design desse layout? Mais ou menos. Por quê? Porque ela tem umas noções. Quando a gente tá lá no escritório, a gente recebe a informação de rotulagem, ela vem detalhadinha, assim, mais ou menos como eles querem. Então tá escrito assim, painel secundário, blá 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 blá, painel não sei o que, blá 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 blá, traseira, blá 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 blá. Entendeu? Então eles têm noções assim, eu quero que você aplique a informação aqui e ali. Tá? Isso vem de onde? Vem com base das embalagens da linha que eles já tiverem feito, ou eles deram uma olhadinha e determinou que seria assim porque existe um que é parecido. Quando eu pego essas informações de rotulagem, eu tenho que ter o bom senso de interpretar aquilo e colocar de uma forma harmônica, de uma forma que fique bacana, né? Então, eu vou saber valorizar o que eles querem que eu valorize. De repente, eu crio uma embalagem que tá escrita assim, ó, 0 adição de gorduras trans. Você acha que eles não vão querer destacar essa informação? É óbvio que eles vão querer destacar essa informação, então eu preciso criar apelos visuais para destacar isso.
O designer tem que ter noção de hierarquia de informação para ele saber onde é que ele bota ênfase, onde é que ele tira ênfase. Isso é do interesse da indústria? Claro que é do interesse da indústria, óbvio. Mas assim, não faço de propósito essas coisas. Somos orientados a fazer isso. Resumo desse vídeo. O designer é um pobre coitado que estuda 4 anos da vida dele para de repente ele fazer um curso ou outro para poder se aprimorar numa área determinada, porque afinal não fazemos várias coisas, não fazemos só embalagem, fazemos editoriais, fazemos digital, enfim, cada um estuda a área que gosta, para depois você se submeter às vezes um emprego que paga mal, porque eu não sei se vocês sabem ou conhecem a área de design, mas pelo menos aqui no Brasil o negócio não está bom. E portanto, diante desses fatos, não vejo por que eu teria um interesse, eu como designer, teria um interesse em manipular você consumidor para um benefício próprio, porque eu não vou ganhar nada com isso. Mas que eu vou ganhar uma embalagem bonita para eu botar no portfólio. Tá? Dinheiro não vou ganhar não veja só, não teria por que eu ter feito esse canal no YouTube, não teria por que eu ter feito o blog. Afinal, vocês já olharam na capa do YouTube? Uma designer contra as falácias da indústria. A indústria, ela sabe utilizar esses artifícios para te manipular? Eu acho que em partes, tá? Por quê? Porque são detalhes assim que nós como designer, nós brigamos bastante com eles. Você pensa que a gente fica quieto, a gente não fica quieto não. A gente orienta, a gente fala que tal assim, mas não é melhor assado. Só que muitas vezes o designer é visto como um profissional que, tipo, fica aí na sua, que você é só manobrista de layout. Se eu pedir pra você botar pra esquerda, você bota. Se eu pedir pra botar à direita, você bota, fica chill. Inclusive, se vocês tiverem interesse, deixo pra vocês aqui um link de um artigo científico que eu criei da época que eu tava fazendo minha pós-graduação em branding, justamente falando sobre design e branding, como eles podem ajudar toda a parte de marketing. Por esse vídeo é só. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a entender um pouco dessa área de design e a relação que ela tem no desenvolvimento de embalagens. E se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, por favor, deixa aqui nos comentários, que assim a gente troca experiências, conversa. Se você for profissional também me fala o que você passa no seu dia a dia, que vai ser legal. E Francine, eu espero do fundo do coração que eu tenha conseguido complementar o seu vídeo, para que não fique parecendo, na realidade, que a culpa é do designer. Porque a culpa não é do designer, a culpa é das pessoas que estão tentando aí, né, manipular a gente para poder tomar nosso dinheiro. Porque afinal, você acha que a indústria quer te matar? A indústria não quer te matar, a indústria quer seu dinheiro. Só que ela tiver que te matar no processo. Se você tá realmente preocupado com a saúde, sabe o que você pode comer? Comida de verdade. Comida de verdade não tem rótulo. Você não compra um abacate e tem escrito lá, informação nutricional. Não precisa? Compra uma berinjela e tá escrito lá, informação nutricional, contém glúten. Não, porque não precisa, não tem glúten. Então, na dúvida, sai do industrializado e come comida de verdade, a comida que vem da natureza. Assim você não precisa mais se preocupar. Se você quer mobília da indústria, quebra as pernas dela. Come a comida que a natureza te deu. E seja feliz. Você pode comprar uma manteiga de amendoim igual essa aqui, que tá escrito que tem amendoim torrado, óleo de amendoim, xarope de milho, óleo de sei lá o que, algodão hidrogenado e sal. Ou sabe o que você pode fazer? Você pode comprar o amendoim, torrar ele na sua própria casa, adicionar o seu tipo de adoçante, adicionar um pouquinho de sal e fazer como é que eu fiz. Tem receitas lá no blog que é justamente para ajudar o pessoal que tá aí tentando emagrecer, que tá sendo enganado todo esse tempo aí pela indústria ou por falácias nutricionais. Esse é o trabalho que eu faço aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido esclarecedor. E me segue nas redes sociais. Não esquece de deixar um like nesse vídeo para eu saber que vocês gostaram desse negócio que eu fiz aqui, com tanto amor, carinho. Tchau!